Será que existe vida fora da Terra? Esse é o tema que nós vamos conversar hoje. Mas antes de começar, eu quero indicar dois livros que eu estou lendo. O primeiro é esse aqui, A Era das Trevas, que é o terceiro volume de uma série do autor cubano Justo González, intitulada Uma História Ilustrada do Cristianismo. Essa aqui é uma edição antiga desse livro. Nessa edição antiga aqui, da coeditora Vida Nova, a edição antiga da Vida Nova, essa obra foi publicada em 10 volumes. Ela conta a história do cristianismo de maneira resumida, obviamente, mas em 10 volumes. Eu estou lendo atualmente o volume 3, A Era das Trevas, que conta a história do cristianismo desde a queda do Império Romano, em 411, por ali, até por volta do ano 800. Outro livro que eu vou indicar, do mesmo autor, esse eu comprei recentemente, é esse aqui, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, esse da editora Agnus, que trata basicamente do mesmo assunto da História Ilustrada do Cristianismo, mas por assunto, enquanto essa obra aqui é uma obra cronológica, essa obra aqui é uma obra por assunto. Então aqui você vai encontrar o registro histórico de como os cristãos entenderam diversas doutrinas. Israel, a igreja, a Bíblia, a criação, a cultura, Deus, o ser humano, Jesus Cristo, a igreja, sacramento, salvação, tradição, esperança, enfim. Estou lendo essas duas obras e recomendo que se leiam elas. Para você que ainda pensa, você que ainda acredita, viu, que o cristianismo sempre foi inimigo do conhecimento, da erudição, da racionalidade, e que o cristianismo oprimiu milhões de pessoas ao redor do mundo, você que ainda pensa nessas coisas que o seu professor de história lhe disse, eu recomendo que você leia essas duas obras. Tá bom? Existe vida fora da Terra? É claro que eu não vou, aliás, dar uma resposta definitiva para essa questão nesse vídeo. Na verdade, meu objetivo não é nem responder isso, dizer aqui se eu acho que existe vida fora da Terra ou não. O meu objetivo, na verdade, é analisar as implicações da resposta que nós podemos dar a essa questão. Bom, recentemente saiu uma notícia na internet dizendo que houve uma fotografia, foi fotografada uma forma de vida que se supõe ser alienígena, que se supõe ser extraterrestre. Eu vi isso num daqueles sites que eu considero assim bem sensacionalista, sabe, bem aqueles sites que gostam bastante de notícias chamativas, mas que nem sempre o compromisso com a razoabilidade, com a racionalidade é tão evidente, né? Há muita gente que diz que o homem está muito perto de provar que há vida fora da Terra. No site da NASA, por exemplo, você pode encontrar um registro lá de diversos planetas e luas de planetas em que a NASA alega que ou há ou houve água. Então, seria uma premissa básica para a existência de vida, né? Por outro lado, alguns argumentam que o homem está cada vez mais distante de dar uma resposta afirmativa a essa pergunta. Bom, uma coisa que cristãos devem ter em mente quando o assunto é esse, é que independentemente de nós acreditarmos ou de supormos que há vida fora da Terra ou não, uma coisa a Bíblia nos deixa clara. Tem gente que pega um monte de texto para supor, geralmente fora de contexto, que existe vida fora da Terra. Eu acho que nenhum texto bíblico sugere ou prova isso. Mas, havendo ou não, e abrindo outro parêntese, eu até acharia interessante que houvesse algo digno de nota fora da Terra. Havendo ou não, o que nós temos certeza é que a forma de vida mais elevada do universo é o ser humano. Somos nós que vivemos neste planeta, no planeta que nós chamamos de Terra.
isso pode ser facilmente percebido em diversos textos bíblicos. A começar pelo relato da própria criação. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver que há uma ideia muito clara de progressividade na criação. Primeiro não havia nada, só havia Deus, só havia a Trindade, que é eterna. E depois passa a haver céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou do nada. Do latim ex nihilo, criou do nada. Quando ele cria os céus e a terra, o texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Era uma substância disforme. De alguma maneira, não havia uma organização na terra. O que Deus faz depois é dar a essa terra ainda disforme um padrão de organização. Então ele cria os luzeiros, ele divide dia e noite, ele separa a água da terra, forma os continentes. Ele dá organização àquela terra que inicialmente era disforme. Depois ele cria a vida, ele cria os seres viventes. E depois de criar os seres viventes, ele cria a forma vivente mais elevada. Veja que parte do nada para a desorganização, depois para a organização, depois para a vida e depois para a vida mais elevada, que é o ser humano. E quando a cada etapa da criação, o texto vai dizer que Deus, entre aspas, olha, observa a criação e diz que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz e viu Deus que era muito bom. Então, o homem é a forma mais elevada da criação. O Salmo 8 deixa isso muito claro também, lembrando que eu estou falando isso para as pessoas que acreditam na inerrância bíblica, né? Mas o texto do Salmo 8, que exalta a glória do homem, ele diz o seguinte no verso 3: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. O salmista está olhando para o céu, para os outros planetas, para a vida fora desse planeta. Quando ele olha para aquilo, ele diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quando ele enxerga a profundidade, a grandeza do universo, ele percebe que o homem é pequeno, de fato, em relação à criação inteira. Mas no verso 5, ele diz o seguinte: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Ele estava falando da realidade extraterrena. E mesmo isso, o salmista diz que está debaixo dos pés do homem. O que a Bíblia nos deixa claro, portanto, é que ainda que haja vida fora da terra, ela é inferior ao ser humano. O ser humano é a revelação na criação mais óbvia, mais resplandecente da imagem e da semelhança de Deus. Eu penso que supor que existe vida fora da terra, e especialmente supor que existe alguma forma de vida semelhante ao homem ou superior ao homem fora da terra, primeiro quebra esse princípio bíblico. Como cristãos, nós não podemos crer, acreditar nisso. Isso é uma crença antibíblica. Mas principalmente, quando nós cremos nisso, nós tiramos o homem, a vida humana, como sendo aquilo que há de mais valioso no universo. E esse é o grande problema. O problema não é simplesmente especular que haja alguma forma de vida elevada fora do universo, mas é a consequência que isso traz. A consequência que isso traz é que a vida humana deixa de ser aquilo que há de mais importante no universo. E é aqui que eu enxergo o grande perigo. Não faz muito tempo eu vi alguém postar no Facebook exatamente isso, criticando os cristãos porque nós, cristãos, do nosso ponto de vista cristocêntrico, acreditamos que o homem é a imagem e semelhança de Deus, que, portanto, não há nenhuma forma de vida elevada fora do universo, e a pessoa dizendo isso como uma forma, na verdade, de egocentrismo, de presunção nossa.
O que eles ignoram é que é exatamente a compreensão cristã de que a vida humana é aquilo que há de mais sagrado do universo, de que o ser humano é a criatura mais elevada e que a sua vida é o bem mais precioso que há no universo. É essa compreensão que fez com que a vida humana fosse sendo progressivamente mais valorizada ao longo dos séculos. O que esse pessoal ignora é que os espetáculos, por exemplo, dos coliseus, né, das arenas no Império Romano, em que homens eram postos para lutar uns contra os outros até a morte, o vencedor era aquele que permanecia vivo, ou muitas vezes até homens para lutar contra animais, contra leões, contra tigres. Esses espetáculos que vilipendiavam a vida humana, eles foram abolidos por imperadores cristãos. Foi após a cristianização do Império Romano que esse tipo de coisa acabou. Talvez você está ouvindo uma música brega agora, mas eu moro de frente com a avenida, não tem como evitar essas coisas. Há um documento do século II, um documento anônimo chamado Carta a Epíteto, em que o autor, referindo-se aos cristãos, ele diz mais ou menos assim: eles, os cristãos, vivem nesse mundo, eles se casam e têm filhos, mas eles não abandonam os seus filhos como os outros fazem. Era muito comum no cenário pagão dos séculos I até o século III e antes disso também, que os pagãos, quando tivessem um filho cujo sexo não era aquele esperado, geralmente o primeiro filho que não fosse homem, era muito comum a prática do abandono da criança. A criança era abandonada à morte, realmente. Como a gente vê hoje, de vez em quando, algum bebê abandonado em algum lugar. Isso era muito comum. Os cristãos, eles se destacavam, dentre outras coisas, por não fazerem essas coisas. E hoje em dia, modernamente, ainda são os cristãos, e não é nem de se espantar, mas ainda são os cristãos aqueles que mais prezam pela valorização da vida humana. Somos nós, em geral, não todos, mas somos nós, os cristãos, que somos contra coisas como o aborto, mesmo em casos de estupro. Somos nós que somos contra a eutanásia e outras coisas que aviltam contra a vida humana. Onde nasce isso? Nasce na compreensão de que a vida humana é a coisa mais valiosa que existe e que o ser humano é a forma mais elevada de vida do universo. Se você quebra isso, se você supõe que pode haver alguma coisa mais elevada que o ser humano, a não ser o próprio Deus, você quebra esse princípio e a vida humana passa a não ser mais tão valiosa. É compreendendo isso que eu estou dizendo, que a gente começa a entender coisas como, por exemplo, a pena de morte. Ainda tem gente que consegue enxergar alguma contradição entre ser a favor da pena de morte e contra o aborto. Tem gente que acha contradição nisso. Mas o problema da pena de morte, aliás, a questão da pena de morte, a gente só consegue começar a entender isso quando a gente entende o que a vida humana é. A vida humana é a exposição mais clara na criação da glória de Deus, da glória do Deus que nos criou. Quando você começa a entender isso, quando você começa a entender que o assassinato, que os crimes capitais, que eles são vilipêndios da imagem de Deus na terra, aí é que a gente começa a entender a pena capital. É a partir daí que começa a entender. Nós não somos utilitários. Nós não acreditamos na pena capital porque ela vai, por si só, resolver alguma coisa. Não. Nós somos cristãos. Nós acreditamos na pena capital porque ela é a justa retribuição. Quando eu digo nós, eu sei que nem todos os cristãos acreditam nisso, mas eu acredito. Ela é a justa retribuição para um crime grave, um crime capital, na qual o bem mais precioso do universo, da criação, foi vilipendiado, que é a vida humana. Foi ceifada de maneira injusta. Bom, a vida humana é o bem mais precioso do universo.
Esse é o princípio para nós entendermos várias coisas. Os cristãos sempre foram defensores disso. E a história está aqui para nos mostrar isso. Essa citação de Epíteto aparece nessas duas obras aqui. Foi de onde eu tirei isso. Ok? Depois eu vou voltar com outro vídeo sobre outro assunto. E nós vamos falar sobre outros aspectos da fé cristã. Até mais.